Nós começamos essa semana apreensivos. Eu não posso usar a tribuna sem fazer referência aos episódios lamentáveis, dramáticos, que fizeram com que todos, de toda parte do planeta, se perguntassem que mundo é esse que nós estamos vivendo. Os ataques inaceitáveis, covardes, fruto dessa intolerância, dessa opção pela violência como instrumento de luta, chocaram o mundo, porque ocorreram, não só porque ocorreram na França, mas ocorreram numa cidade que é um pouco uma espécie de capital do mundo. Tem gente de todos os lugares do mundo em Paris, tanto é que as mortes, as dezenas de mortes, tiraram a vida de pessoas de dezenas de nacionalidades. Então, acho que todos nós devemos refletir sobre o que está ocorrendo no nosso planeta, na nossa casa. Devemos refletir sobre essa ação que alguns fazem, usando, se pegando a opção religiosa, que de religioso não tem nada, como disse o Papa Francisco ontem em Roma. E pior ainda, é o risco que o mundo tem de entrar na lei do olho por olho. Nós precisamos construir um mundo mais solidário, que possa excluir aqueles que não querem uma vida em sociedade, que possa isolar do meio da sociedade aqueles que querem ter a violência como instrumento para resolver suas diferenças. Então, daqui eu tenho amigos franceses, tenho uma referência muito grande, fui condecorado com a Legião de Honor da França, me sinto no dever, na obrigação de prestar minha solidariedade. Eu trabalhei, depois que saí do governo, durante um período com empresas francesas, conheci um pouco mais da cultura, do jeito de ser, me prendi um pouco aos princípios que norteiam as democracias do mundo, que começou lá na Grécia, mas os princípios que estão postos na base da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, que eu acho que é o que o mundo precisa. Encontrar uma maneira de conviver com a liberdade, com a igualdade e com a fraternidade. Um mundo mais justo, um mundo mais igual, certamente enfrentará melhor esses ataques covardes que nós vivemos, sofremos, de certa forma, ficando apreensivos, ficando preocupados e, ao mesmo tempo, repudiando atitudes como essa que nós vimos na capital francesa, em Paris, na última sexta-feira. Acho que os líderes que estão reunidos na Turquia, os líderes do G20, precisam encontrar uma maneira de lidar melhor com os radicalismos que estão postos por alguns que recrutam menores de idade, recrutam pessoas sem nenhuma esperança, pessoas que estão desencantadas com a vida e fazem delas instrumentos da morte. Não acredito que haja caminho, haja solução, que haja construção, se a opção for a morte, for a eliminação física. Muito menos buscando em religiões argumentos para praticarem crimes. É só ver, seja religiões cristãs, seja religião muçulmana, ninguém consegue, fazendo uma leitura sensata, tentando fazer a interpretação correta, buscar amparo para o uso da violência. O que temos é uma distorção feita para atender interesses econômicos e de poder, como disse, aliás, aqui também na semana passada, quinta-feira, o ex-presidente Bill Clinton, que existem grupos no mundo hoje usando, agindo em nome de religiões para acumular poder, para alcançar poder e acumular dinheiro.
Eu não tenho dúvidas que o ex-presidente Bill Clinton está certo quando faz essa afirmativa. Mas fica aqui, então, registrado nos anais do Senado, minha solidariedade aos que sofrem, às famílias, e, ao mesmo tempo, o nosso repúdio a essa opção que alguns fazem pela violência como forma de fazer as disputas. Ainda bem que vivemos num país que, do ponto de vista da sociedade, no geral, a gente pode dizer que é um país que não tem, na opção da violência, uma alternativa. Lamentamos ainda as mortes, os homicídios, as mortes no trânsito. Temos muito que melhorar a nossa sociedade, mas a nossa sociedade, no geral, é uma sociedade pacífica, é uma sociedade da tolerância, da convivência pacífica com as diferenças. E desses princípios nós não podemos nos afastar. Mas queria, senhor presidente, também fazer aqui da tribuna do Senado um registro sobre esse desastre em Mariana. É um desastre que choca a todos nós. Me impressiona que nós tenhamos que conviver com situações como essa. Não é sem razão que alguns colocam que não deve ser outra razão senão a ganância, a opção pelo lucro. Essa empresa Samarco, que é uma parceira da Vale do Rio Doce, é uma empresa australiana, é parte de um conglomerado empresarial que envolve a Vale e uma empresa australiana, ambas com 50%, ela tem lucro anuais, senador Aldir Raupp, de 2,5 bilhões de reais. E com esse desastre que atingiu Minas Gerais, o Espírito Santo, que deixa agora as pessoas sem água para beber, a multa que está se colocando é 250 milhões de reais. Não tem nenhum sentido. Quanto vamos gastar? Qual o custo da recuperação, se é que vamos ter plenamente? Talvez vamos precisar de gerações inteiras para ver a recuperação do Vale do Rio Doce. Um rio simbólico para nós. As populações daquelas cidades já viviam dramas por conta das mineradoras, que usam muita água para fazer a exploração de minério e que deixava em insegurança hídrica populações de várias cidades naquela região de Minas Gerais e do Espírito Santo. As pessoas podem não saber, mas as barragens do Fundão e de Santarém, que ficam no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros do município de Mariana, cidade histórica de Minas Gerais, e 124 quilômetros de Belo Horizonte. Elas ficam ali, perto de Belo Horizonte. A mineradora Samarco, que foi fundada em 1977, já tivemos problemas com ela. A causa ainda desse desastre estão sendo investigadas. Só não vale dizer que são sísmicos. Foram abalos sísmicos que levaram ao rompimento da barragem. Como disse o colega senador Randolph, como disse a senadora Gleisi aqui, nós não podemos agora querer encontrar justificativas que não justificam nada, porque a engenharia, a construção de barragens como essa, tem obrigação, se forem bem feitas, se cumprirem a lei, elas têm obrigação de levar em conta, inclusive, abalos sísmicos. O que nós temos claro é que não se adotou a precaução. Certamente o Ministério Público, a Justiça, as autoridades que têm a responsabilidade de fazer uma análise mais técnica vão encontrar as causas. Não foi obra do acaso. Deve ter tido descaso. Deve ter tido uma ação irresponsável, deve ser resultado daquela ganância de lucro, sem levar em conta o meio ambiente, sem levar em conta o risco à vida. Eu espero, sinceramente, que as medidas mais duras possam ser adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA,
pelas autoridades competentes. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando, e eu falo aqui, a lama resultante dos dejetos de produção de minério de ferro, a equipe técnica do Ministério Público coletou amostras da lama da barragem para verificar o grau de toxidez. E o laudo deve demorar para ficar pronto. Mas nós estamos falando de 60 bilhões de litros de rejeitos de minério de ferro. 60 bilhões de litros de rejeitos de minério de ferro. O equivalente a 24 mil piscinas olímpicas, já que estamos às vésperas das Olimpíadas. O desastre se estende por mais de 500 quilômetros. Nós temos ainda também a parte da lama. De acordo com o IBAMA, o volume extravasado foi estimado em 50 milhões de metros cúbicos, quantidade que encheria 20 mil piscinas olímpicas. Então, é o maior desastre natural, mas ele não pode ser tratado um desastre ambiental, porque ele não é um desastre natural. Ele é um desastre provocado pela irresponsabilidade, pela ganância da atividade empresarial humana. Nós vivemos num país que o clima não é tão extremado como outros países do mundo. Custa a precaução, custa fazer uma adaptação, inclusive à mudança do clima, fazendo investimentos. Eu estudei as questões da defesa civil. Para cada R$1 que se gasta na prevenção, são 7 que se economiza na reconstrução. Quanto vai custar essa reconstrução? Vai ter conserto? Aquele rio que nem se tratando pode-se usar água? Como vai ficar? E a vida das pessoas? E as cidades destruídas? Então, nós temos que fazer essa reflexão, e eu queria concluir, senhor presidente, dizendo que foram mais de 500 mil pessoas, direto ou indiretamente, que estão atingidas com esse desastre ambiental de grandes proporções. E eu concluo dizendo que com a senadora Gleice, senador Randolph, nós precisamos, amanhã temos audiência na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado, e nós estamos propondo, vamos conversar com o presidente Renan, para que se faça uma sessão temática aqui, no plenário do Senado Federal, que é a instituição, que é a Casa da Federação, onde a gente possa ter o presidente da Vale, o presidente da Samarco, onde a gente possa ter o Ministério Público, a ministra do Meio Ambiente, onde a gente possa ter aqui os representantes da sociedade civil, os prefeitos e prefeitas de Minas Gerais, para que a gente faça um debate sério sobre esse desastre, que, no mínimo, tem que servir de alerta para os outros que podem ocorrer se nós não adotarmos medidas. E, imediatamente, Ministério da Integração, os ministérios afins do meio ambiente precisam despachar, e o próprio Ministério Público, se fazer uma revisão, um estudo das condições de todas as barragens que nós temos no nosso país, que tem alguma similaridade com o drama que nós vivemos em Mariana. É esse o meu pronunciamento, senhor presidente. Eu me sinto na obrigação, por ter trabalhado com essa questão da defesa civil, por ter relatado o novo Código Florestal Brasileiro, de me somar aos colegas e pedir ao Senado Federal que traga esse tema para o debate aqui na Casa. E, obviamente, a partir de amanhã, vamos estar trabalhando nesse sentido para que tenhamos audiências públicas, que tenhamos o debate adequado e que aqui, a partir do Senado, se possa dar satisfação para a opinião pública. Muito obrigado, senhor presidente.